E é nessa noite, juntos vamos ouvir a palavra com o nosso irmão Davi. Pessoal da igreja, com a paz de Jesus, amém? Amém. Eu tenho muita alegria, já que é por oração e milagres, né? Deus me permitiu ver duas pessoas, estar na celebração de duas pessoas que foi um milagre de Deus. Uma foi ontem, né, um irmão diácono, completou 80 anos. E por que eu falo que é milagre? Porque o cara teve câncer. Câncer. Uma luta, Deus sabe, Deus deu a vitória para ele. Aí, quando ele tinha, ano passado, ele colocou o pastor, falou, se convidou, pastor, eu vou ter um culto. Ele estava na cama nessa ocasião. Os médicos já tinham desacreditado ele. Olha a fé do homem. Eu vou ter um culto ano que vem, você vai pregar. O pastor não falou assim. Aí o pastor professor. Quando ele falou para mim isso, eu falei, poxa, pena que não vou estar lá, porque esse irmão vai morrer antes. Olha só. Nem o pastor acreditou. E ontem estava eu lá, com testemunho no culto de celebração, o Senhor de 80 anos, desse homem que venceu um câncer. E teve um outro, faz uns 15 dias também, de outra igreja, mesma coisa. Ele completou 70 anos, mas também venceu o câncer também para a vitória de Deus. Então, esse é o nosso Deus. A esposa desse outro falou, gente, eu não acreditava que ele ia sobreviver. Ele chegou um ponto que ele era obeso, também ele era obeso, né, acima do peso, e teve essas complicações da doença, da enfermidade. E a de oração daqui, pediu o coração daqui, ele crendo em Deus, Deus fez um milagre, ele pôde ficar o culto de ações de graças dele. E o mesmo vai acontecer com muitos de nós aqui nesta noite. Eu creio que todos temos algo para agradecer a Deus, um milagre para contar. Eu tenho certeza que você e eu vamos dar seu culto em ações de graça a esse Deus, não é mesmo, Rafael? Vamos aí para mim, amém? Vamos dar um culto, né, pastor? Vamos dar um culto. Eu tenho fé em Deus que eu vou conseguir fazer um culto e o pastor ser pregador lá, tá? Por ações de graças. Quem sabe a tua filha está dirigindo, estou para pregar, né? Mulher para cantar essa canção aí que eu gostei, mas aí Deus também. Você pensa, você sabe, né? Deus está no controle, né? Vamos ser mais delongas, né? Vamos ler a palavra de Deus, está em Números. E essa palavra fresquinha, Deus me deu essa tarde. Tá? Fiz uma leitura desse texto, Deus me deu a palavra desse texto aqui. Aliás, toda vez que eu prego, no dia que Deus me dá a palavra. Nunca é antes, sempre no dia. Isso é maravilhoso. É a sedição de Emiliano e Arão. Eu vou ler, o irmão acompanhar a versão dos irmãos, tá? Vou ler de 1 ao versículo 8. É Números 12, versículo 1 ao versículo 8. Amém? Vamos achar? Diz assim a palavra de Deus. E falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cuxita, que tomara, por quanto tinha tomado a mulher cuxita. Disseram, porventura falou o Senhor somente por Moisés, não falou também por nós? E o Senhor ouviu. E era varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que haviam sobre a terra. Então o Senhor disse a Moisés, e a Arão, e a Miriam, vós três, saí à tenda da congregação. E saíram os três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão e Miriam, e eles saíram ambos. E disse, ouvi agora as minhas palavras, se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão, a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, de vista, e não com figuras, pois ele vê a semelhança do Senhor, porque, pois, não tivestes temor de falar contra o meu servo, contra Moisés. Amém, igreja? Então aqui nós vemos que Miriam, junto com Arão, eles se levantaram contra um homem de Deus chamado Moisés. Os irmãos conhecem a história. Mas não quero falar da feição em si. Tá, isso aí é um detalhe muito importante. Eu quero falar de outra coisa que Deus mandou falar aqui nesta noite. Deus, ele fala de muitas formas. Muitas
maneiras. Mas com Moisés, Deus teve um jeito muito especial de falar, porque falava como um amigo, frente a frente, olho no olho. Deus não fez com ninguém na história, só com Moisés. Você vê pessoas sendo usadas por Deus de todo momento. Eu já vi muitas pessoas se entregar coisas. Por exemplo, eu era muito tradicional antigamente, eu tinha lá umas dúvidas quando eu era novo. Mas Deus usou pessoas de Deus para me mudar a minha visão. Por exemplo, eu saí de um culto, eu era da primeira igreja batista em Londres, e encontrei 3 pessoas. Das 3, só uma me conhecia. Só uma. E de repente um deles, ele não sabia nada, ele não me conhecia. Então meu irmão falou assim: olha, irmão, Deus está falando falar isso. Você está orando assim, assado no teu quarto, e Deus diz que vai acontecer assim. Gente, tudo que ele falou aconteceu. Até a oração que eu fiz com Deus, eu sozinho com Deus, é que ele falou. E ali eu mudei meu cheiro. Deus tem algo aí, tem um sobrenatural nessa vida. E Deus começou a agir na minha vida, a ponto que cheguei em muitos lugares que Deus permitiu ir, Deus permitiu ver muitas coisas, experimentar muitas coisas. E eu louvo a Deus porque foi a partir daí. Foi a partir daquele momento, eu devia ter uns 20 anos naquela época, e Deus fez esse milagre acontecer. Então, no versículo 5, tem uma chave que fala assim: o Senhor baixou, dependendo da versão, o Senhor desceu. Por quê? Porque Deus, ele precisava falar o que os 3 que estavam fazendo, estavam botando em dúvidas o chamado de um homem, no caso de Moisés. Aqui mostra a intervenção divina, pois ele escolheu Moisés e chamou numa sarça ardente. Está lá em Êxodo capítulo 3, que também fala no versículo 8, portanto desci. Fala no versículo 8. Deus empezou e desce uma sarça, que é uma planta, né, um arbusto silvestre, geralmente pequeno, lenhoso, repleto de espinhos, e fala pessoalmente com Moisés ali, no caso de Êxodo. Então, amado, essa dúvida foi posta ali entre Arão e Miriam, porque Moisés, segundo o texto nos fala, ele tinha se casado com uma moça de Cuxita, né? Ou, dependendo da versão, uma versão na minha casa que fala que é da Etíope, né? E o que é Cuxita? Vem do reino de Cush. Cush é uma antiga civilização africana, vizinha do Egito, famosa por sua riqueza em ouro e por governar a próprio Egito durante a época dos faraós negros. Ou seja, era uma mulher negra, de cor negra, né? E Moisés se apaixonou por essa mulher. Isso nós sabemos, porque ele se casou com ela. Isso aí que eu falei está no curso bíblico online.com. O tema é: quem era a mulher cuxita que Moisés se casou? Tá? Não está na minha cabeça não, tá? Pesquisei, estudei, para a glória de Deus. Então, minha gente, já nos tempos de Salomão, esse mesmo território de Cush, lá no tempo de Salomão, ele mudou de nome, né? Virou Sabá, né? Até Sabá. Tanto que a rainha de Sabá era de lá, né? de Cush. Só que na época de Salomão mudou o nome. Já não era mais Cush, era Sabá. E ela levou riqueza para Salomão. Está em 1 Reis 10, de 1 a 13, e 2 Crônicas 9, de 1 a 12. Então, a primeira esposa de Moisés, que era Zípora, ou Séfora, dependendo da versão, que era filha de Jetro, a Bíblia vai falar dela lá em Êxodo 2, de 15 a 22. E Midian, hoje em dia, né, que é a terra da primeira esposa dele, de Zípora, é atualmente a Arábia Saudita. Você tem nada a ver com outra terra, tá? Uma na África, outra na Arábia Saudita. Tem gente que fala: não era Zípora, não era Séfora, era uma outra mulher, tá? Então eles tinham essa implicação. Alguns vão dizer que Moisés se separou e foi casar de novo. Outros vão dizer que essa primeira mulher morreu. A Bíblia não diz, tá, irmão? Fato é, Moisés se casou com essa mulher. Pode ter sido, aí eu estou conjecturando, tá? Não está na Bíblia, mas dá a entender que pode ter sido também por racismo. Dá para entender isso, porque a mulher era negra. Dá para entender isso. Mas é como eu falei, estou conjecturando, não posso afirmar, a Bíblia não diz, a Bíblia fala.